Você é aposentado ou pensionista de Jundiaí região? Sabia que tem uma associação que defende os seus direitos? Quer saber mais? Fica comigo que hoje o programa é sobre isso. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod Sim com Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí e região. Eu sou a Caíta Chon, jornalista do sindicato. Estou aqui sem o presidente Milton hoje, porque ele teve uma agenda de urgência para cumprir e infelizmente não pôde estar aqui comigo. Se ele estivesse aqui, estaria super feliz, porque hoje os nossos convidados são amigos do presidente Milton, são pessoas ilustres aqui de Jundiaí, que ele tem um grande respeito e admiração. Eu vou falar um pouquinho só sobre o currículo deles, para depois dar as boas-vindas para eles, para vocês. Bom, nós estamos aqui com Paulo Mendonça, conhecido como Paulão. Ele é bacharel em Direito, bancário aposentado na ativa e diretor pela Caixa Econômica do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região. Foi eleito e assumiu a presidência da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região em 2024. E nós estamos aqui também acompanhando aqui o presidente, a Fé Juncal. Ela foi eleita diretora de finanças da associação também em 2024 e presidiu o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em 2022. Além disso, ela também é assistente social, bancária aposentada, diretora da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo e diretora da Federação Nacional dos Aposentados da CUT. Olha só que currículo extenso e maravilhoso que tem a nossa Fé Juncal. Sejam os dois muito bem-vindos ao nosso Pod Sim, com o Milton de Araújo, que hoje não pôde estar aqui, mas estendeu os abraços aí a vocês dois. Sejam bem-vindos. Obrigado, Caíta. Um abraço ao Milton aí, a quem a gente já conhece de longa data, né? A gente acompanha aí o movimento sindical de Jundiaí e sabe que os sindicatos comerciários é um sindicato que executa um trabalho muito importante, né? São muitas as demandas aqui e que encaminha aí, né, para que a categoria aí tenha melhores condições de trabalho e também melhor remuneração, né? É, sim, com certeza. Obrigada, Fé, seja bem-vinda. Obrigada, Caíta, todos os ouvintes aí do Pode Sim, um projeto que está se consolidando pelo Sindicato do Comércio. O Milton está de parabéns por essa iniciativa, dar voz ao movimento sindical e conhecer as lideranças aqui da nossa região, para que os trabalhadores, os aposentados, tenham um conhecimento maior. É uma classe, assim, os aposentados, que eu digo de Jundiaí região, acho que é muito grande, né? Muito numerosa. Então, os desafios devem ser muito grandes também, né? Assim como quando a gente tem uma classe muito grande de pessoas, acabam tendo desafios maiores, né? E a Fé ficou à frente da associação por 2 mandatos, não é isso? Foi presidente e o Paulo Mendonça sucedeu à presidência. Como que foi para você, Paulo, pegar a cadeira da Fé, que é uma pessoa aí de grande representatividade no meio? Sem dúvida é um desafio grande, né? Uma responsabilidade também muito grande, porque a gente conhece já o histórico, né, da Associação dos Aposentados de Jundiaí, né, que tem grandes nomes aí, né? O Antônio Galdino, né? O Marcos Tebon, que aliás era para ser o presidente da associação, mas que infelizmente veio a falecer, né? A Fé, que já desenvolvia e continua, né, atuando aí no movimento. Então, assim, é uma honra ao mesmo tempo que uma responsabilidade, Muito porque você grande. tem que não só manter e ampliar, né, porque os problemas, né, que aposentados, pensionistas enfrentam são muitos, né, que a gente tem que atender não só na questão jurídica, questão de saúde, né, condições aí que a gente enfrenta, problemas, né, no dia a dia dos aposentados aí, e a gente tem que atender, procurar encaminhar e dar uma melhor condição de vida, né? Afinal de contas, trabalharam durante toda a sua vida, né? E nesse momento, lógico que tem que usufruir, né? Dessa luta, né? Do objetivo que todo mundo
almejou e que, se está conseguindo hoje, né, tem que usufruir com condição de vida, com qualidade de vida. É isso aí, a associação está aí. A associação vem acompanhando e lutando, né? Sim. Para que essa condição seja mantida e, na medida do possível, ampliando aí os direitos também. Aqui em Jundiaí, região, quantos associados mais ou menos tem a associação hoje? A associação, ela conta hoje com cerca de 1.000 associados aproximadamente, né? A gente sabe que, né, teve problemas aí, né, na Previdência Social, né? A questão que influenciou em muito, né, a associação, que é a questão de débito de mensalidades em folha de pagamento, aí, por todos os problemas que acabaram ocorrendo, né? E acabou sobrando para todo mundo, né? Sim, a sem gente dúvida. Gerou uma insegurança, né, geral aí para todo mundo. Nós somos, né, plenamente favoráveis, né, à investigação, claro, punição, sem sombra de dúvida, né? O problema é que tem gente que, digamos assim, não tem nada a ver com o peixe e acabou pagando por esses que cometeram essas falhas e esses erros, né? Então, está uma luta árdua, né, que a gente tem que fazer contato, mas felizmente os aposentados são muito conscientes, eles utilizam, né, a associação não só na área de lazer, recreação, até mesmo para atender demandas jurídicas aí, e o nosso trabalho é esse, né? É estar identificando, esclarecendo e encaminhando esses problemas aí para que não paire dúvidas, né? Aliás, hoje um dos problemas que a gente enfrenta e alerta muito são as fraudes, né, que ocorrem, principalmente na área jurídica, né? Que a gente vê aí falsos advogados, né, entrando em contato, falando que tem demanda, que teve solução, mas exatamente nesse sentido a gente faz esclarecimentos, né? Semanalmente a gente tem programas. Vocês fazem campanhas, né, para alertar sem dúvida, os a gente alerta, né? A gente informações. tem programa na mídia local que a gente esclarece, né? E esse é um ponto que a gente sempre leva, né? Cuidado com fraudes, né? Fraudes na Previdência, financeiras, né, que muitas às vezes recebem seus benefícios. Aposentado, muitas pessoas às vezes têm dificuldades em manusear, digamos assim, equipamentos eletrônicos no autoatendimento e acabam sucumbindo aí aos golpistas que estão de plantão. Os mal intencionados, sempre né? tem mal intencionados. E como é perfeito, né? Você vê que tudo perfeitinho, eles mandam um e-mail com os logos, tudo certinho. Não, é terrível. Perfeito. Se a pessoa não tomar realmente muito cuidado, acaba caindo. Acaba caindo. Né? Por esse motivo que a gente esclarece, né? E sempre alertando, né? Não compartilhe dados, né? Documentos, né? Senhas, principalmente. E se tiver alguma dificuldade, vamos supor, está numa instituição financeira recebendo benefício, encontrou dificuldade, fale com um funcionário devidamente identificado. Sim. Não peça ajuda a estranhos, principalmente, aí, porque você pode estar sendo mais uma das vítimas aí desses fraudadores. Né? Então, sempre alertamos, né? Muito cuidado, não compartilhar senhas, né? Não deixar alguém com cartão em mãos, não anotar, né? Tem gente que cola uma etiquetinha, né? E põe no atrás cartão, do cartão lá a senha. Com a senha, né? Isso pode representar um perigo muito grande, né? Agora, a família pode ajudar, né? Que nem eu digo, pede ajuda para a família, para os filhos, né? Sem dúvida, né? A minha mãe é aposentada também. Ela tem mania de pedir ajuda pra gente para tudo. Para responder um WhatsApp, ela pede ajuda. Aí comprou uma moto online, pela internet, sem pedir ajuda. Falou, vou fazer surpresa. Caiu no golpe. Perdeu, acho que quase 3 mil reais. Então, assim, pedir ajuda realmente na menor desconfiança que tiver, né? Porque o golpista, ele tá dentro da sua casa, ele tá presente, ele tá ali, parece que esperando você ter alguma iniciativa aí errada para poder dar o golpe, né? Sem dúvida. Eles, parece que as pessoas utilizam, né? Às vezes uma capacidade que tem, ao invés de utilizá-la para o bem, né? Para colaborar, no sentido, acabam verificando quais são as formas que eu posso tirar algum proveito ou obter alguma vantagem indevida, né? Então, tem que ter muito cuidado. Aliás, infelizmente, a gente tem que colocar essa situação, porque não são raras, às vezes dentro da própria família, né? Porque tem casos aí, principalmente na área de empréstimos consignados, que às vezes a pessoa toma esse empréstimo sem conhecimento ali do
do titular, né, do aposentado e pensionista, e Os a filhos pessoa se acaba aproveitam, caindo, né? né? Sobrinhos se aproveitam. Então tem que ter muito cuidado e se a gente sempre alerta, tendo algum problema, tendo alguma suspeita, alguma coisa, nos procure, né? Que a gente já tem, né? Seja na área jurídica ou na área de previdência aí, para estar esclarecendo, né? A gente sempre solicita, né, para o aposentado, pensionista, né? Não deixe de conferir o extrato do seu benefício, né? Porque às vezes algum valor que esteja sendo debitado indevidamente, às vezes é um valor pequeno, tal, mas que não é devido, não é de fraude. E às vezes aquele valor que tá ali que te engana, né? Taxa do quê, vai né? cobrando, e esse valor ao longo do tempo acaba fazendo a diferença, né? De grão em grão, né? De grão em grão, a pessoa vai, né, no final de um ano acaba representando o valor. Então, teve qualquer dúvida, teve suspeita, alguma coisa, não deixe de nos procurar, né? A gente está lá de portas abertas, né, atendendo, né, para esclarecer e dar um melhor encaminhamento, né, para solucionar e que a pessoa deixe de estar, digamos assim, sujeita a esses fatos aí. Dentro desse tema, então, que não deixa de ser um desafio, né, para os aposentados, essa insegurança generalizada gerada por oportunistas, né, que se aproveitam de uma certa sensibilidade do aposentado, porque ele é de outra geração, ele não é obrigado a entender de tecnologia e está ali totalmente apto a lidar com isso. Então, eu acho que é a vulnerabilidade que faz a oportunidade para o ladrão, né? E isso é um problema. Agora, Fé, dentro dos desafios que você acompanha aí com os aposentados e pensionistas, daqui de Jundiaí região, você que é bastante ativa, né, nesse sentido, conhece bem os problemas, as dores e os desafios. Hoje, atualmente, quais são os principais desafios para o bem-estar dos aposentados daqui de Jundiaí, Fé? Olha, eu não falo só aposentado, né? A questão da pessoa idosa, né? O idadismo é muito presente na vida de cada um. Isso tira a oportunidade daquela pessoa idosa, aquela pessoa 60 a mais, não necessariamente ela precisa estar na faixa dos 80 para ser considerada uma pessoa que inapta a qualquer outro tipo de atividade. Você vê que a população, ela envelheceu. Ela envelheceu e as políticas públicas não caminharam juntas, né? O orçamento do município, do estado, da União, agora que eles estão se realocando o orçamento. Não há política pública sem orçamento público. Claro. E com isso, você pode dividir aquele aposentado que hoje 62% estão na faixa do salário mínimo, 65% são mulheres, e essas mulheres hoje já está mais do que comprovado com uma pesquisa que foi feita por um professor e pesquisador da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, Dr. Nivaldo, idosos que moram sozinhos. E idosos têm aposentados. Então, você vê que hoje além de ter uma população envelhecendo, você também tem aquela pessoa que mora sozinha. E isso é um olhar que as instituições, seja sindicais ou do movimentos sociais, elas têm que ter um olhar mais direcionado, porque o trabalhador vai envelhecer. E esse trabalhador ele pode estar caminhando para ficar também sozinho, né? Uma outra defesa da associação é a questão do acesso à previdência social pública, porque ela é importante. Aliás, a Associação dos Aposentados, que nasceu no berço da ditadura em 1979, o objetivo era a defesa dos direitos dos aposentados e da previdência social, que completou aí 100 anos em 2023. Estamos aí com 103 anos, né? E a caminho de uma nova reforma. E que só retirou direitos, né, do trabalhador que está em vias de aposentar e fragilizou para quem é pensionista ou aposentada. Então, o papel da Associação dos Aposentados em pautas nacionais, ela sempre esteve muito presente com o movimento sindical. Mas isso é uma responsabilidade mútua. O desafio é mútuo. Porque está chegando também aquele jovem,
trabalhador que não tem uma visão de futuro, né? E ele é empreendedor, ele é patrão dele mesmo e ele não faz o recolhimento devido por uma proteção de trabalho, por uma proteção quando ele chegar na fase da aposentadoria ou uma proteção também na questão da idade. Eu iniciei aqui a fala do idadismo, né? Hoje uma pessoa de 50 anos, 60 anos ainda está apta para trabalhar, mas ela enfrenta o preconceito do idadismo. Esse é um desafio novo para a associação, apesar que continua sendo direitos, né? Ela cresceu em meio à luta, se fortaleceu na luta do 147, do 147%, se movimentou em várias outras pautas de trabalhadores aposentados. Hoje a gente está com uma demanda pelo fim da escala 6x1, tem muito aposentado que trabalha para complementar a renda e ele está nesse trabalho, escala. Né, nessa escala. E um sinal de alerta, né? Se na década de 70 a maioria dos aposentados eram homens, hoje são mulheres. E são mulheres sozinhas. Então você vê que há uma responsabilidade, como o Paulo muito bem colocou, em todas vamos dizer, situações, né? Das fraudes. Hoje mesmo, tomei conhecimento, hoje dia 8, né? Vamos dizer. Dia 8. Está sendo gravado esse programa. Sim, hoje é 8 de abril. 8 de abril. Foi desfeito uma central telefônica falsa em São Paulo, com uma alta estrutura que ligava para os aposentados, oferecendo muitos benefícios financeiros, como já muito bem colocado aqui pelo Paulo, e mais de 20 pessoas foram autuadas e presas. Então você vê que mesmo com todo o cuidado, né, que o governo federal e que as instituições de segurança pública, o Ministério Público, o promotor do idoso, ele faz a discussão e atua, nós ainda temos muito ainda a alcançar para trazer um pouco de segurança, né, e fazer com que essa fase de aposentadoria ou mesmo da chegada da velhice, ela seja mais tranquila. Então, o desafio da Associação dos Aposentados é fazer esse debate, propor, né, com que os equipamentos públicos funcionem, que permita o acesso de todos, sem preconceito, e que também o mercado de trabalho tenha um olhar mais sério, não que ela não tenha, mas um olhar mais intenso, com melhor atenção, que nós temos grandes profissionais que estão numa faixa de 50, 60 e que pode trabalhar. Mas o preconceito, o idadismo, a idade, né, que ocasiona isso, o acesso, o respeito daquilo que ele já passou com a situação de hoje, ela não é encarada pela família, talvez de uma forma saudável. Quantas vezes você já não ouviu na sua casa? Não, deixa quieto ele lá sentado, que ele já está velhinho, não entende mais. Encosta, né? O idoso. A gente vê encosta muito. e fica tratando como criança, né? Fica tratando como criança. Isso que é o pior, eu acho. Né? E a questão das políticas públicas. Nós temos que avançar muito em política pública. Temos uma Constituição cidadã que ampara, mas que precisa ser aplicada. Com certeza. Né? E tudo tem que começar agora, na juventude. Né? A educação digital. Isso é muito importante. Nós também temos aí, nem tudo é ruim. Está chegando uma geração de aposentados que se envolve e que sabe mais. Eu sou de uma geração que eu domino a questão digital. Mas eu faço muito mais, por exemplo, do que a minha avó ou a minha mãe fazia. Sim, sem dúvida. Então, aos poucos, essa geração ela vai alterando, mas também a gente tem um idoso sozinho, né? O aposentado sozinho. Quem cuida de quem cuida? Quem cuidou a vida inteira, né? Então, quem cuida de quem cuida? E a maioria são mulheres.
Então, o movimento sindical, os movimentos sociais, a Associação dos Aposentados, os sindicatos, eles têm que ter um compromisso social, até porque para tornar saudável esse exército de trabalhadores. Certo. E fortalecer cada entidade representativa nas suas categorias. Perfeito, Fê. Perfeita a sua fala. Agora, você tocou num ponto importante aqui para a gente, até para o sindicato, que os jovens hoje eles estão sendo iludidos com um discurso liberal, né, de que eles podem ser os seus patrões, né, que eles podem ter autonomia. Na verdade, a gente fala que eles são exploradores de si próprios, né, porque eles se autoexploram. Eles não estão enxergando isso. Eles abrem o CNPJ e se permitem trabalhar 12, 16, 20 horas sem proteção alguma de uma CLT, de uma empresa, né, que tem esse vínculo trabalhista com ele. Então, hoje está até em discussão em Brasília, né, os motoristas de aplicativos, os entregadores, então que eles têm que ter uma proteção social também e de previdência, porque hoje eles pagam o MEI, né, ali é a taxa do MEI, e acham que vão ter uma aposentadoria digna. Né? É uma grande ilusão. Né? É tão diferente você se aposentar por uma empresa que você ficou 20, né, 25 anos, que seja. E, então, existe essa relação hoje, essa briga, Paulo. Eu queria saber, a associação, ela tem hoje algum projeto para os próximos anos, no sentido de conscientizar esses jovens sobre a importância de valorizar a previdência social, sobretudo um regime formal de trabalho? Sem dúvida. A gente alerta, né? Porque esse discurso de hoje, né? Eu sou o meu próprio patrão. Não existe. Ou seja, eu sou dono do meu nariz e tal. E não é bem assim, né? A gente, aliás, muita gente às vezes confunde previdência social com aposentadoria. Na realidade, a previdência é muito mais que isso. Previdência é seguridade social, né? Sim. Então, uma dessas pessoas, um microempreendedor aí, ou um autônomo aí, se a pessoa não contribui, amanhã ou depois, se ele vem a sofrer um acidente e que precisar, né, de uma assistência, como é que ele faz, né? Então, por isso que a gente alerta, né, da importância em estar contribuindo, né, com a Previdência. Aliás, a gente vem acompanhando, né, foi desenvolvido um projeto aí, mas parece que está difícil entrar em acordo aí para implantar essas medidas aí, né? Mas a gente aqui procura, na medida do possível, conscientizar, né, dessa importância dos microempreendedores, né, os autônomos aí, em estarem contribuindo, porque vai no futuro, né, aí ele vai sentir essa falta, né? Porque, como eu disse, não é só a aposentadoria, né? Se a pessoa sofre um acidente, tem algum problema aí a quem ele vai recorrer se ele não tiver esse vínculo com a Previdência, né? Então, tem que ter muita consciência. Eu acho que é importante, né, essa questão, mas você não pode cair no discurso aí de que eu quero ser meu próprio patrão. Né? Eu sou dono do meu nariz. Uma fragilidade gigantesca nisso, né? Não é bem assim, né? É importante, lógico que tem muita gente, né, aí exercendo uma atividade aí até para complementar a própria renda, mas tem aqueles que já estão fazendo dessa atividade a principal fonte de renda, sim, aí, sim. né? E essas pessoas não podem esquecer o outro lado, né? Então, é muito importante que a pessoa contribua com a Previdência, né? Para não ficar, digamos assim, refém, escravo, né? De um escravo. Porque se hoje ele se permite trabalhar 16 horas, ele não vai trabalhar 5 anos com a mesma saúde que ele está trabalhando hoje, né? Daqui 5 anos ele vai estar ou com a coluna comprometida, né? Desgastado. E aí quem que vai socorrê-lo nessa hora? Né? Ele próprio, com que e se recurso, ele não né? tem uma contribuição e ele não pode ser atendido pela Previdência Social, ele é arremessado, vamos dizer, para a assistência social. É onde ele vai buscar os benefícios assistenciais. Por isso, a atenção na questão da Seguridade Social, que o Paulo lembrou muito bem, que na Previdência não é só a aposentadoria. Então, Previdência é o auxílio-doença, é o salário-maternidade, né? Agora o salário-paternidade, né? O salário, exato. É a pensão por morte para aquela filha
de vítima de uma mãe de feminicídio. Tem Então, a isso. Previdência ampara esses filhos menores, né, onde a vítima, que foi a mãe, são órfãos de mãe, pela questão do feminicídio, que está aumentando a cada dia mais. Isso é importantíssimo. Né, que é um debate que a gente faz na associação, mesmo nas nossas atividades culturais ou de lazer, a gente sempre tem um tema, né, para trazer para aquele aposentado e para a família. Né, o protagonismo da pessoa idosa e do aposentado, ele continua sendo muito importante nessas questões. Uhum. Tá. E dentro desse debate, eu fico aqui pensando, né? Se é você que está aí na diretoria da Federação dos Aposentados aqui do Estado de São Paulo, que abrange muito mais gente, né? Aposentados e pensionistas, a questão da violência. Você tocou nesse assunto sobre feminicídio, né? A gente sabe que a violência etária também é muito grande no nosso país, né? Os próprios próprios cuidadores contratados para cuidar da pessoa idosa são aqueles que mais vitimizam a Mas você pessoa sabe que a idosa. violência está na família. Tá? É claro que o cuidador, existe casos, relatos registrados, né, até que há a violência contra a pessoa idosa vinda dos cuidadores. Mas a maioria, a pesquisa mostra que a violência vem da família. Dentro de casa. Dentro de casa. Já teve uma novela que passou há muitos anos atrás que já falava sobre isso. Acho que eu não lembro agora qual que a neta maltratava os avós. Né? Isso faz acho que mais de 20 anos já se falava sobre isso. A violência dentro de casa. Porque a gente fala muito sobre a violência contra a mulher, sobre a violência contra a criança e o adolescente, mas os idosos também é um número alarmante de vítimas de violência. Sim, e o doméstica. Estatuto do Idoso é um instrumento, né, de política pública que poucos ainda conhecem. Uhum. Existe um grande número, né? Aliás, São Paulo, na capital, há um movimento muito grande vamos dizer, mulheres envelhecentes e idosas, porque envelhecemos todos os dias. Então, nós somos mulheres envelhecentes. Sim. É um fórum de mulheres onde debate essa questão da violência. Se a violência com a pessoa idosa ela aumenta, ela está mais ligada nas mulheres. Por quê? Porque o envelhecimento ele é feminino. Há mais mulheres do que homens. Mas sem dúvida, eu posso afirmar para você que a violência ela vem da família. Dentro de casa. Dentro de casa. Então, é um trabalho muito árduo e constante. E esse papel o Paulo faz, assim, com muita seriedade, né, quando ele está na discussão com a diretoria, de que nós temos que ficar alerta. Alerta para que nós possamos, de forma legal, né, com propostas de política pública para poder mudar esse cenário. Mas aí é um trabalho de mãos dadas, então não pode ninguém soltar a mão de ninguém. Então são instituições, são movimentos sociais, sindicato que tem que estar juntos. Aqui em Jundiaí região, a gente vê que tem as delegacias da mulher, né? Tem aí a Lei Maria da Penha, que a mulher pode usar para se defender, o botão do pânico, ou seja, uma série de recursos que a mulher tem, né, lança a mão para se defender Mas precisamos de mais. do homem. Mas e o idoso que está acamado, por exemplo? Né? Um que não tem acesso a nada para pedir socorro, mal sai de casa. Como que faz? Você como assistente social, né? E a assistência social aqui de Jundiaí região, como que é esse trabalho? Porque eu acho que se ninguém entrar para acompanhar esse idoso, se ele não tiver uma assistência pública e estiver sofrendo violência, não tem como ele pedir ajuda. Mas você sabe que até está tipificado no Sistema Único de Assistência Social o atendimento, né, da pessoa idosa em vulnerabilidade. Existem equipamentos públicos, mesmo que talvez não seja o suficiente, porque a população cresce a cada ano, Claro. mas existem equipamentos públicos que atuam, que é o CRAS, né, que atende, tem o CREAS-POP, tem a própria política municipal da pessoa idosa na cidade. O que precisa é aplicá-la. Nós temos o promotor do idoso,
Isso o Conselho conquistou a patrulha da pessoa idosa, que é desenvolvida pela GM. Né? Eu acho que é um assunto bem interessante para vocês trazerem aqui no Pode Sim. A patrulha da pessoa idosa? Eu nunca tinha ouvido falar. A gente é muito parceiro aqui do GM. 11º Batalhão da Polícia Militar. Mas esse é a GM, tá? A GM. Esse é a Guarda Municipal. Tá? Então, é interessante dar conhecimento para a população que tem o equipamento público, que isso é uma responsabilidade pública, mas é uma responsabilidade nossa também, né? De também estar divulgando. Então, existe esse espaço aqui que vai chegar até o trabalhador, ele tem que saber que existe. Ainda não é o suficiente, porque Jundiaí, você toma como base que quando Jundiaí tinha 252 mil habitantes, nós tínhamos 11 hospitais pelo SUS. Hoje nós estamos com 490, quase 500, nós temos 2 hospitais pelo SUS. Então, são políticas públicas que atendem idoso, atendem jovem, criança e adulto. Então, os equipamentos públicos existem, mas eles precisam ter uma funcionalidade positiva. Aquele que está em vulnerabilidade, a saúde, também tem equipe da saúde que vai. Né, que vai até a casa. Né? Mas não é suficiente, né? Então a crítica ela é permanente. Até para aquela questão dos idosos que moram sozinhos, né, que você mencionou. Exatamente. É difícil porque, por exemplo, eu vou até citar um caso da minha família, minha mãe mesmo. É idosa, mas ativa, trabalha e tudo mais. Nunca recebeu uma visita de um agente de saúde em casa. É lógico que ela mora no litoral. É outra... em Santos? É em Caraguatatuba. Porque Santos tem uma cidade bem... Santos tem bastante, né? E nunca recebeu. Então, um dia ela chegou até a sofrer uma queda e ficou lá horas. Sem... Então, não que a assistente social esteja a todo momento em casa. Mas é uma política pública que tem que ter a sua funcionalidade. Né? Aonde que está? Está faltando divulgação ou está faltando empenho político? Né? Então tem que ter essa discussão, porque na Constituição prevê, no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, prevê, né? E você tem a Seguridade Social, que é a saúde, a previdência, qual da assistência social? Então, voltando lá no trabalhador, quando o Paulo fala, o empreendedorismo, eu sou patrão de mim mesmo. Então, ele é um candidato para um futuro idoso sozinho. Né? Então, ele tem que construir a estrada. É o que meu pai falava, né? Trabalhe e depois brinque. Você constrói. Você constrói. Bons tempos que os pais falavam isso pra gente, viu? Mas, assim, construa, porque a idade chega, o preconceito é forte, o idadismo não vai deixar ele ser empreendedor com 65, com 70 anos. Aliás, recentemente eu conheci um iFood, né? Fiz uma propaganda aqui gratuita. Ele se aposentou com 72 e ele era motoboy de entrega. 72 anos. Ele falou, agora... Mas ele contribuiu. Ele contribuiu, sim. Ele pagou para a Previdência. A Previdência é clara. Você contribui, eu concedo. E tem um discurso tão agressivo para os jovens, no sentido de que, até uma lenda, né? A Previdência vai acabar. Não vai mais existir Seguridade Social. Isso é coisa do governo que vai acabar. Eles acreditam nisso. E por isso eles não contribuem. Não. E por isso eles querem empreender. Aí é um movimento, né, que existe. Na realidade tem toda uma propaganda, vamos dizer assim, para denegrir a imagem da Previdência. Só que é o seguinte, a gente sempre que tem possibilidade, a gente alerta. Cuidado com, né, faz, porque os exemplos que a gente tem, eu cito sempre aqui, vamos para o Chile, né, que fez uma reforma tal lá, implantou, né, esse discurso, ele criou uma geração de miseráveis. Hoje, se trouxer aqui para o Brasil, significa que você, ao se aposentar, teria uma renda em torno de 700, 800 reais por mês. E a gente sabe que a pessoa não sobrevive. Então, você pode ir pelo mesmo caminho, né? Então, tem que fazer um debate muito imparcial. A gente sabe que as instituições financeiras
estão muito de olho na Previdência, mas ele não está de olho na Previdência para socializar, né? Para ajudar. Ele está vendo o que ele pode ganhar, né, desses recursos que são destinados para a Previdência. Né? Então, nós, até colocou aqui, principalmente nós de Jundiaí, né, porque Jundiaí é considerada berço da Previdência, né, com Eloy Chaves, a lei que criou a lei e tal. Nasceu aqui. E nasceu aqui em Jundiaí a Previdência Social. Então, a gente tem que valorizar, né, e defender a Previdência, né? Porque a gente sabe que se for por onde eles estão fazendo aí, a gente sempre fala, não é Previdência Social, é capitalização. Que você contribui, depois você chega lá, você vai ter aquela merreca e você fala, o que você quer? Quer resgatar? Então, resgata lá, não vai dar nem contar as contribuições que você fez atualizadas monetariamente, né? Sim. Então, aquele valor, e aí? Se você resgata, em pouco tempo você acaba com esse patrimônio. E se você converte em benefício, também vai dar uma rendazinha que certamente não vai conseguir, né? A gente sempre está defendendo, já tem proposta aí de desvincular a Previdência do salário mínimo, que a gente também é contra, né? O salário mínimo, né, que voltou a ter aumento real, que a gente acha muito positivo, né? Porque para que o salário mínimo atenda a finalidade para a qual foi criado, hoje estaria em torno de R$7.000, mais ou menos, e a gente sabe que está muito longe disso. Tá. Mas com a política de aumento real no salário mínimo, talvez a gente caminhe. Aliás, uma luta da associação também é para que os benefícios acima de um salário mínimo também tenham um aumento igual ao salário mínimo. Sim, porque senão, ao longo do tempo, ele vai se desvalorizando. Sim, claro. E daqui a pouco está tudo nivelado. Né? Agora, é importante você falar isso num ano eleitoral, né? Como nós estamos aqui às vésperas de uma eleição aí, importantíssima para o país. E é bom que a gente deixe claro, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo, né? Porque é escolher, não estou falando de partido nem de nada, estou falando de candidatos que tenham um discurso que vá beneficiar e proteger a classe trabalhadora, os idosos, as crianças, as mulheres. Então, que tenham discursos que sejam favoráveis ao que? À população, ao bem-estar da população. Você vê, o último congresso que aprovou a reforma da Previdência prejudicou sensivelmente as mulheres. Sem dúvida. Então, um congresso formado pela sua maioria por homens e que não tem a consciência do qual é a consequência de você reduzir a pensão por morte para aquela mulher que ficou viúva. Terrível. E que a gente sabe que é a maioria e ela só recebe 60%. E que muitas vezes está cuidando de outras pessoas, está cuidando, né? E aí precisa também a mulher jovem que fica viúva, se ela tem menos de 40 anos, ela tem uma pensão temporária, não é vitalícia. Ela recebe até por 3 anos e depois não recebe mais. Oriundo do quê? De uma reforma que acabou espedaçando a Previdência. O Paulo lembrou muito bem, o Chile privatizou a Previdência Social Pública deles. Nossa. E ele se tornou o segundo país no mundo em suicídio de pessoas acima de 60. Nossa, isso é porque a Previdência privada, ela tem um tempo. Eu vou ter uma previdência privada. Então, você contribui. Quando chegar na época de aposentar, certo, Paulo? Na época de aposentar, aí ele começa a receber da previdência privada. Aí eu tenho 60, estou recebendo da previdência, tenho 65, tenho 70. Quando chega aos 80 anos, acabou o dinheiro. Terminou. E aí ele vai viver do... vulnerável. Então, ele vai viver do quê? Não sou contra que, eu quero fazer uma previdência. Posso te fazer, mas mantenha a previdência social pública. As questões das privatizações. Exato. O jundiaense, ele tem por obrigação moral a defender a previdência social pública porque ela nasceu aqui com a categoria dos ferroviários. Os ferroviários lutaram muito para ter a previdência social pública, porque eles trabalhavam, ficavam doentes, iam para casa e não recebiam nada. A Caixa da Previdência, a Previdência Social Pública foi uma conquista dos trabalhadores e da classe dos ferroviários. E Jundiaí não pode esquecer. O trabalhador não pode esquecer isso. 1923 foi quando ela foi constituída. Por isso que ela tem 103 anos. Tem um documentário muito bom
que feito pela PUC São Paulo. Inclusive, a Associação dos Aposentados de Jundiaí participou desse documentário que fala sobre a história da Previdência Social. Olha, Então, a gente, assim, vou pedir licença realmente para usar esse Pode fica à Sim vontade, para fica à dizer o vontade. seguinte: defenda a Previdência Social Pública, porque se você não contribui, você não tem, né? E quando você chegar à velhice, você não vai ter amparo. Ah, mas eu não vou viver muito. Não é essa a linha de pensamento. Você tem que Não, viver e assim, bastante. Você tem que viver bastante. Para sua E família. rezar para ser saudável, né? Né? Porque ainda tem E as dar doenças, né? segurança para sua família. Porque essas pessoas que não contribuem hoje, só insistindo mais nessa fase, não contribuem hoje, elas vão ser arremessadas para a assistência social. Porque ela o quê? Ela ampara aquele que está em vulnerabilidade. E nem tem estrutura, né? Para a demanda que está aí prestes a chegar, se as pessoas não valorizarem a Previdência. Mas esse é o trabalho da Associação dos Aposentados, é a missão dessa atual diretoria, que tem o Paulo como presidência, é um respeito pelos outros líderes que passaram por lá, bem lembrado, né? Onofre Canedo, Antônio Galdino, o Riva. Ela cresceu, ela nasceu em 1979, no berço da ditadura, e falaram que era uma festa do Dia das Mães. Está com 47 anos. Eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira mulher presidente dessa entidade, mas tenho um orgulho muito mais pela história que ela faz e pelas lideranças fortes que naturalmente aparecem e respeitam o perfil da Associação dos Aposentados, né? Que respeita a história dela. Eu fico assim, eu não posso dizer porque eu sou suspeita, né? Mas eu sou apaixonada pelo movimento, gosto muito, e eu acho que a Associação dos Aposentados é uma grande parceira. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Para todo o movimento e graças sindical. a Deus que existe, né, a Associação dos Aposentados, em todos os lugares, a Federação dos Aposentados, porque eu acho que tem que ter e tem que se fortalecer, né? cada vez mais. Sim, nós temos que dar visibilidade, fortalecer, né, e inclusive eu queria até pedir para vocês passarem o endereço do site da associação ou das redes sociais. Aposentados Jundiaí. Aposentados você chega Jundiaí. no site, no Instagram, chega no Facebook. Tá, Aposentados Jundiaí. Lá tem tudo, as campanhas, todas as informações. Gente faz Tá. Mesmo você jovem que está assistindo a gente, que não seja ainda, esteja longe de se aposentar, ou ainda esteja ouvindo esse discurso aí de que a aposentadoria vai acabar, entra no site da associação lá, dá uma olhada no trabalho deles, é muito interessante, é muito importante, e eu acho fundamental a gente valorizar cada vez mais, e em ano eleitoral escolher candidatos aí que defendam a pessoa idosa. E a Previdência Social. E a Previdência Social. A saúde, tudo mais, os direitos. O Estatuto do Idoso. Não que retire, né? Não que retire e cuide, né? Aliás, eu até queria fazer uma observação aqui. Hoje nós temos algumas empresas parceiras aqui do sindicato que estão abrindo vagas para os 60 a mais de trabalho. Muito bom. E aí a nossa luta pelo fim da escala 6x1 também tem um olhar na pessoa idosa que está sendo contratada por empresas que praticam escala 6x1 e que às vezes o fim dessa escala também, a gente está falando que vai valorizar muito a mulher, mas a gente tem que pensar na pessoa idosa também, né? Que vai estar se beneficiando muito, caso seja, E a se bandeira Deus de quiser, luta nossa. Acabe essa escala famigerada. Vai terminar. Vai, porque também a pessoa idosa ela precisa muito mais de tempo com a família, né? Muito mais de tempo para cuidar de si, né? Para ir a fazer os acompanhamentos médicos e tudo mais que são necessários para que tenha uma idade... Que é natural, né? E com todo, recebendo a família. Aliás, falando em família, a gente sempre quer saber aqui no podcast dos nossos visitantes como que lida com trabalho e família. Vocês que são dirigentes de uma associação tão importante e devem trabalhar aí arduamente. Como é que faz para conciliar o trabalho com a família, com o convívio familiar? Todo mundo aqui fala como que faz. Eu deixo um dia só para sair com a família, ou eu levo os filhos de repente para o trabalho algum dia. Como que vocês fazem? Na realidade, você não pode, né, digamos assim,
confundir as coisas e levar problemas do trabalho para casa ou vice-versa, né? Eu tô em casa, acabou, Se né? separa. Ou separar tal, porque aquele negócio de você ficar, ai, meu, sofreu uma demanda e às vezes você não conseguiu solucionar, se você leva isso aí, isso aí acaba influenciando o seu dia a dia. Então, começa por isso, separar as coisas, né? Não deixar, se deixar contaminar porque são muitas, né? Se você ficar só focado naquilo ali, aí acabou a sua vida, né? Então, separa as Casa, coisas. casa, trabalho, Trabalho, trabalho. trabalho, né? Assim, se eu estou no trabalho, eu não levo os problemas de casa, porque senão não vou Vice-versa, render né? e vice-versa, né? Porque a gente tem aquele dia. E assim, o que eu procuro sempre é fazer o que é possível de se fazer, mas também não, como se diz, não vou me superar, querer ir além do limite, porque eu sei que isso vai prejudicar a saúde, vai prejudicar relacionamento. Então, vamos, né, dar tempo ao tempo, as demandas vão surgindo, o que se tem que fazer, o que é possível fazer, encaminhe, né? Não deixa engavetado, assim, a gente tem mania, que às vezes tem uma demanda, Delega, coloca ali, né? tudo Delega, bem, pede pra alguém. depois eu vejo, não deixa para depois, né? Aham. Se tiver que fazer, faça, ou pelo menos encaminhe, né, a solução, converse com quem tenha condição de fazer aquela demanda, dar prosseguimento, né? Para que aí tranquilo, né? E se alguma coisa acontece que não, digamos assim, seja fora do seu alcance, também não fica se martirizando ali, querendo se... Não dorme, né? Ai, não dorme, fica Não, nem pensando nas pode. Eu coisas. fiz a minha parte, o resto vamos aguardar, vamos dar Legal. prosseguimento, né? O importante é você, digamos assim, não engavetar, não postergar, Acumular, né? né, as Não, é muito difícil, né? E também não assumir compromissos que, se você não tiver condições, não assuma também, né? Fala, olha, eu não tenho condição, não vai dar. Converse, tem mais pessoas que às vezes têm essa condição, então delegue, né? Passe para frente Passa aí, pra porque frente. se você assumir e não corresponder, não der prosseguimento, é pior do que você não assumir, né? Com certeza, Então, com certeza. vá na medida do possível, né? Também não fique se martirizando, porque não vai ser bom nem para você, nem para quem depende das decisões que você tenha que tomar, que a sua entidade tem que dar prosseguimento. Tá aí, recado dado. E você, Fé, como mulher, como que é com a família? Tem Trabalho, muita atividade, família? né? Familiar Muita também. demanda, né, Fé? Bom, acho que primeiro, tenho certeza. Primeiro eu venho aprendendo que a gente tem que cuidar da gente mesmo. Claro. Até para ter um dia a dia saudável, tanto no trabalho como na família. Separar é o ideal. Isso é fato. Aliás, eu venho de um berço familiar, que é uma coisa que meu pai sempre falava, né? Separe tudo. Escola, trabalho, lazer e família. E eu acho que com uma frase a gente vai entender que tudo tem que ter o seu momento. Família é a coisa mais importante que a gente tem. O trabalho, você pode ter outros, você muda, né? Mas a família é que vai trazer a segurança, que vai trazer a tranquilidade. Então não tem como ser diferente. Se ela é pequena ou grande, família é importante. Separar a preocupação, aí eu vejo, é mais um treinamento, porque tem pessoas que não conseguem, leva para casa aquela preocupação e fica. Mas se ele entende que a família dele é mais importante, então ele vai saber. E é isso que eu procuro fazer. Faço academia, né? Porque é uma forma também de você espantar, né? Tudo. Tirar dali o peso, né? Sai. E ter uma família unida, né? Ter uma família que entenda quando você está um pouco tensa, e aí você já muda todo o histórico. Minha família eu adoro. Minhas irmãs é tudo, né? Minha sobrinha, meu sobrinho. Então, quando eu estou com eles, eu acho que cada minuto é importante. Para mim, isso está muito claro, né? Eu acho que é porque eu não tenho meus pais, então a perda é muito dolorida. Então, eu tenho que aproveitar. Não que eu fique pensando nas perdas,
Mas é tão legal a gente estar com a É, família. com quem tá aqui, né? É tão bacana, Pô, seja uma família, um membro da família, não importa. É muito gostoso, não é? sem dúvida. Praticar. Eu fui ver Fábio Júnior com a minha Olha família. aí, nossa, Né? meu sonho. Ele teve aqui em Ai, não Jundiaí. acredito, olha aí. Foi o tal do Gente, Obrigado. Então foi muito nossa, que legal. E foi com a legal. família. Aham. Toda a família foi. Outro dia fui olhar o jogo do Palmeiras com a minha família. Ah, Sou isso. palmeirense. Isso aí eu já não faria. É. Não gostaria de fazer. Ai, foi sensacional. Mas é Então, o muito gostoso. almoço, eu Ir acho a um muito estádio, legal. né? Então, e no trabalho é isso mesmo. A gente vai aprendendo com o tempo. Você se propõe a fazer aquilo que dá para chegar até o final, né? A gente tem muitas vezes ansiedade em fazer as coisas, principalmente quando você está voltada para esse segmento da sociedade, que é a pessoa idosa, que é também pensando na criança, né? Como é que você chega com esse assunto nas escolas, na educação, Sem dúvida. né? Você tem que chegar, porque você vê a sociedade oriental, né? O valor que ele dá para a valor pessoa idosa. tremendo. Então, eles não são diferentes de nós. A gente tem que conseguir ter essa linha de pensamento da respeitabilidade, né? Da idade. Não subestimar e só porque ele é o mais velho da família, ele não pode ser envolvido. A gente começou a falar sobre família, a gente termina falando sobre família. Sim. Família é muito bom, Família é tudo, né? né? E realização pessoal também. O mais importante é fazer o que gosta. E eu tive o privilégio de, tanto quando eu estava na ativa, sempre ter um trabalho que eu gostava de fazer. Então, é isso. É gostar do que faz e família em primeiro lugar. Que aula, que aula. Nossa, uma gratidão com vocês aqui hoje tremenda. Queria ficar aqui mais tempo, mas aqui deu tempo, aqui a gente tem que encerrar. Mas em nome do presidente Milton, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Dizer que o presidente Milton, ele é uma pessoa fantástica, extraordinária, e fez questão que vocês estivessem aqui hoje, por quê? Ele pediu até para eu mandar essa mensagem para ele e para nós também, para quem tem um pouquinho de sensibilidade na vida, tem que entender que a pessoa idosa, ela tem que ser reverenciada na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, quem veio antes, porque eles têm toda a experiência, toda a maturidade, toda a vida que viveu para nos ensinar, para nos orientar e, sobretudo, sobre amor, né? Porque uma vivência de uma pessoa aí de 60, 70 anos, ela tem coisas extraordinárias para nos ensinar, para nos trazer sobre a vida, sobre amor, né? Sobre convivência, sobre a nossa história, né? Trazer tudo que nós vivemos, de onde nós viemos. Então é importante que as famílias, as pessoas, os jovens, os trabalhadores ouçam as pessoas com 60 a mais, né? E deem lugar e espaço de fala a elas também. Porque a reverência é importante, o respeito é importante. Pode falar. Não importa como essa família é formada. O importante é ter essa linha de pensamento. Tem que ter. Não importa quem é. Ai, que é minha mãe, é minha avó, é meu pai que fez. Gente, a pessoa viveu uma vida, seja como for, e ela tem uma história. Isso tem que ser respeitado. A nossa história, respeitar os mais velhos. É aquela lição, né, que vem da avó, que vem do pai, que muitas vezes a gente está se perdendo hoje, né? Está se perdendo muito isso hoje. Hoje tem um discurso aí vulgarizado, né, sobre a experiência das pessoas, e eu acho que tem que ser levado em conta, né, o que os nossos pais, nossos avós viveram. Mesmo que sua mãe tenha hoje 50 anos, seja uma jovem, ela tem história, né, para trazer. Eu falo para as minhas filhas, eu falo, já tive sua idade, já passei por isso, então me ouça. Ai, mãe, é tudo igual, né? Só muda de endereço. Tudo, né? Dizem que a gente você vai pagar o que você fez para sua mãe. Ai, eu tô vendo meu isso Deus. agora. E é um discurso real. Então, Bom, muito bem. É nessa linha, né? A gente tem que respeitar Obrigada. os mais velhos dentro de casa, no trabalho, seja onde for, né? Porque hoje tem um probleminha aí dos jovens que não respeitam hierarquias, né? E não respeitam os mais velhos. Então, esse discurso é muito importante.
se fazer hoje, que eles têm valor, tem que ser valorizado e reverenciado acima de tudo. Então, em nome do presidente, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Quero reforçar que o site da associação é, Aposentados Jundiaí. Aposentados Jundiaí, no Instagram.com.br. Eles estão no Instagram também. Procurem, acessem, vejam o trabalho desses dois diretores aqui, presidente e diretora fantásticos que estiveram aqui conosco. Eu fico por aqui. Nosso site é o mesmo que vocês conhecem, é comerciario.org.br. Nós estamos nas redes sociais em Sim Comerciários Jundiaí, no Instagram. Nosso YouTube, onde você pode assistir esse e outros programas, é Sim Comerciários de Jundiaí. Lá no YouTube estamos com mais de quase 40 programas lá para vocês assistirem. Esse daqui vai ao ar em breve, então fiquem ligados nos nossos canais. Assistem os nossos programas e eu fico por aqui, me despeço de vocês com um grande beijo em nome do presidente Milton. Tchau, tchau.